dia a todos. Para mim é um privilégio estar aqui novamente na Semana Teológica, trazendo alguma contribuição daquilo que tenho estudado e lido, e também aprender com os demais colegas e aprender também com as perguntas dos alunos, professores e participantes. Nessa manhã eu pretendo apresentar uma resenha, algumas considerações, digamos assim, de uma maneira mais modesta, sobre O Idiota, uma obra de Fyodor Dostoiévski, um grande escritor russo, romancista russo. Essa versão que eu li foi traduzida pela editora 34, pelo Paulo Bezerra. Muito bem, o que me levou a me interessar por esta obra? Basicamente foi lendo um livro do Eugene Peterson chamado A Vocação Espiritual do Pastor. Nesse livro, o Peterson ele diz o seguinte, que Dostoiévski se tornou, na figura do príncipe Mishkin, uma espécie de mentor vocacional para ele, num período que ele passava por uma intensa crise vocacional, em que ele pensava até em largar o ministério, ele pensou em largar o ministério. E encontrou em Dostoiévski essa espécie de mentor. E ele disse que lia todos os dias, cerca de 3 horas seguidas, a literatura dostoiévskiana. E ao longo dessa leitura, ele começou então a ter novamente sentido ministerial, vocacional para o seu pastorado. E aí ele diz que em Dostoiévski, no Príncipe Mishkin, que é o personagem principal desse livro, ele encontrou novamente o resgate da beleza, da virtude e do temor a Deus. E aquilo me deixou um tanto quanto intrigado. E ele passa então a descrever isso em questões mesmo de mentoria espiritual. Procurou entre os vivos, não encontrou ninguém. E veio encontrar então entre os mortos, na figura de um escritor russo, ortodoxo, chamado Dostoiévski. E aquilo me intrigou a tal ponto de pensar, afinal, quem está dirigindo a vida de Eugene Peterson? Quem está dirigindo o ministério dele? É a Bíblia ou é Dostoiévski? Afinal, qual é o ponto de partida para o qual ele faz as suas observações, as suas indagações, as suas, vamos dizer assim, diligências no que concerne ao ministério? Vem de Dostoiévski ou vem da Bíblia? Não estaria esse apego à literatura de Dostoiévski suprimindo a suficiência das Escrituras? E, em certo sentido, é essa pergunta que todos nós nos fazemos quando começamos a ler quaisquer outras literaturas e começamos a, de uma certa forma, nos vislumbrar com essas literaturas, e começamos muitas vezes a dar mais espaço à leitura de literaturas diversas do que propriamente a Bíblia. E nos deparamos sim no nosso íntimo com esse tipo de questionamento. Afinal, é essa literatura que está me dirigindo? É o apego a estas leituras que está me dirigindo? Ou é a Escritura Sagrada? Como eu posso então ter isso resolvido na minha mente para poder dar vazão melhor ao meu ministério? Eu creio que essa é uma boa pergunta para todos nós fazermos num evento com uma temática como essa, a relação entre teologia e literatura. Porque você sabe que é fascinante, você começa a ler e não para mais, você começa a ter vislumbres de tantos outros autores e não para mais. No entanto, você tem que levar em consideração o seguinte: há um conceito, e aí é a segunda parte da minha palestra, relacionado com o imaginário, E o que vem a ser esse imaginário? Como eu posso então colocar isso em palavras, digamos assim, mais diretas? Então é o conjunto daquelas personagens e é o conjunto daquilo que eu tenho em minha mente que, de uma certa forma, não está fora da realidade, mas que diz respeito a possibilidades de ocorrência. Como disse Aristóteles, a história nos fala daquilo que aconteceu, mas a literatura nos traz a vertente daquilo que poderia acontecer, Então essas possibilidades, esses mundos possíveis, que só são possíveis na literatura e não na teologia, penso eu, esses mundos possíveis, eles sim apontam para
o que nós poderíamos chamar então de imaginação. E essa imaginação não meramente baseada em registros aleatórios de nossa memória ou de fontes outras que possamos vir a ler, mas uma imaginação baseada nitidamente naquelas personagens que, de uma certa forma, trazem um aporte de realidade para as nossas vidas. Personagens que nós estamos lendo e começamos a dizer: rapaz, isso aqui bate muito bem com a realidade. O que esse autor aqui está descrevendo é uma descrição nítida da nossa sociedade. Quando temos essa sensação, então esse conceito de imaginário nos tocou e bateu bem firme na nossa mente, ao ponto de não nos esquecermos mais. De maneira que todas as vezes que formos tratar com qualquer outro tema, ou tratar de qualquer outro tema, nós teremos todas aquelas personagens em mente, nós teremos todas aquelas, vamos dizer assim, interdisciplinaridades em mente, e nós teremos toda essa intertextualidade que não está descrita. Toda vez que você lê um autor, você sabe que você não está lendo só esse autor, você está lendo esse autor e os livros que esse autor já leu, você está lendo esse autor e muito bem aquelas literaturas diversas que ele está evocando e que ele está citando ou está aludindo em sua fonte. E o que é que esse conceito de imaginário pode nos ajudar? Em quê? Porque muitas vezes nós somos muito imediatistas na nossa hermenêutica, na nossa forma de interpretar o mundo, a realidade, o outro e os livros, ao ponto de não conseguirmos nem mesmo ouvir a pessoa e já taxarmos aquela pessoa com tipo A, B ou C, porque não temos a capacidade imaginativa de ouvi-la. Como diz um escritor, o Northrop Frye, ele é um grande crítico literário, ele diz que nós devemos sim procurar imitar os grandes escritores ao ponto de conseguir escrever da forma como eles escreveram, e logo logo o nosso tino literário aparecerá, a nossa própria voz será ecoada nos nossos escritos. E isso só pode ocorrer quando eu parar para ler, como que numa espécie de um sonho acordado dirigido, sem interromper o autor, sem parar para perguntar: será que a teologia dele aqui não está divergindo? Então, quer dizer, quando você começa a fazer essas perguntas sem antes ter lido, é a mesma coisa que você está interrompendo um professor que está querendo explicar um assunto que ele já tem a resposta, que ele tem a resposta que você quer, mas você o interrompe toda hora porque não quer ouvir essa resposta, angustiado naquela vontade então de uma certa forma querer expressar suas angústias hermenêuticas na aula. Mas de fato você só consegue captar esse imaginário do autor quando você lê a obra como se fosse num sonho acordado dirigido. Ou seja, eu vou aqui ver toda essa trama como se fosse um filme. Você não pausa um filme para fazer uma análise teológica, você não pausa um filme para fazer uma análise filosófica. Você quer saber como é que a história vai discorrer, você quer saber como a trama vai acabar. Da mesma forma deve ser uma obra de literatura. E ao passo que você termina de ler, aquilo está, vamos dizer assim, tão incorporado no seu inconsciente e na sua mente, que você então é capaz de emitir algum parecer à luz daquilo que você já tem e à luz do que realmente aprendeu e captou dele. Muito bem, então em que o idiota pode nos ajudar? O idiota pode nos ajudar no sentido de que ele apresenta a figura de um príncipe, não um príncipe no sentido monarca, mas no sentido mesmo, vamos dizer assim, de uma dinastia, de uma tradição e também de uma questão, vamos dizer assim, de herança, Então ele era de uma família nobre e por isso mesmo sendo pobre, mesmo sendo alguém que não tinha grande condição social, era tido como príncipe porque tinha ascendência daquela família. E esse príncipe Mishkin, ele tem um quadro de epilepsia, ele é entregue aos cuidados de um homem que o leva para a Suíça e lá ele é tratado por cerca de 4 anos para essa doença. É tido como um idiota porque geralmente seu discurso é desconexo, geralmente em suas crises ele não consegue captar a realidade. Então ele volta para a Rússia. Essa é a primeira parte do livro, O Idiota. Ele volta para a Rússia por quê? Porque ele tem em mente 2 coisas. Primeiro,
procurar uma governanta que ele descobriu, ou uma generala, que era assim, sua familiar, e expressar que tinha então o mesmo sangue dela e talvez até travar algum conhecimento com ela. Um outro motivo que o leva de volta à Rússia, depois desse tratamento que ele tem na Suíça, é exatamente pertinente a uma herança que ele recebe, e uma herança até volumosa, né? Algo em torno aí de mais ou menos 1 milhão de rublos, né? E ele volta para a Rússia. Mas ao chegar lá, o que impacta as pessoas é a forma como ele se porta e como ele fala. Ele chega com trajes bem simples, ele chega com uma trouxa nas costas, ele não tem posses, ele é um homem extremamente pobre. E ao procurar então esse general com o qual, da qual ele é parente, todos então começam a olhar de uma certa forma com desprezo para ele, por causa da sua aparência. Mas à medida que esse príncipe começa a falar e começa a dar impressões do que ele vê na sociedade, impressões do que ele vê na própria pessoa, no próprio interlocutor dele, todos começam então a ficar espantados. Como é que pode ter sabedoria numa pessoa que é tão pobre? Como é que pode vir sabedoria de alguém que é tão rústico em suas considerações? Pois bem, esse príncipe, então, ele apresenta, segundo os intérpretes de Dostoiévski, aquela ideia de alguém que não tem códigos sociais, que não está preocupado com os códigos sociais, que não está preocupado com as máscaras sociais. E ele, em momento algum, se prende a isso e fala exatamente com autenticidade tudo aquilo que pensa quando é arguido por alguém, e isso causa um grande desconforto. Mas à medida que ele causa esse desconforto, ele certamente também causa uma atração. Por quê? Porque a sociedade totalmente autocentrada, a sociedade russa do século XIX, autocentrada, movida por ideais científicos, cientificistas, movida por ideais que tinham um otimismo com relação ao homem, que cria que o homem era o centro de todas as coisas, já impregnada por esse suposto iluminismo que vinha, digamos assim, perpetuando toda a Europa e já chegando na Rússia. Dostoiévski então usa esse personagem, esse príncipe Mishkin, como aquele elemento que vai atacar o ego, o eu, o autocentrismo das pessoas. O autocentrismo daqueles que se fiam a cargos, que se fiam a títulos de honra, que, digamos assim, estão, de uma certa forma, resguardados por alguma atitude social, por alguma filiação a alguém, digamos assim, que tenha uma certa estirpe, uma certa notoriedade. E ele começa, então, a mostrar o quanto isso é falível e o quanto as pessoas, digamos assim, estão enganadas. Por quê? Crer no ser humano é crer em alguém que está morrendo, é crer em alguém que no seu próprio físico já está fadado ao fracasso e à morte. E a salvação não está nesse homem nem no seu intelecto, porque ele morrerá. E a trama toda é exatamente esse príncipe mostrando os erros, os perigos do que nós podemos vir a chamar de niilismo, aquela ausência total de sentido na existência que muitos propunham, que muitos mostravam que era a solução, uma vez vendo que não tinha sentido toda essa crença no otimismo humano. Já que o homem não resolve a situação do mundo, já que o homem não consegue resolver nada, então nós vamos viver a vida de qualquer jeito, nós vamos impor à vida o nosso padrão, e ninguém pode nos questionar porque nós somos donos da nossa própria verdade, e o que fizermos está feito porque foi a nossa consciência quem nos dirigiu. E o próprio príncipe Mishkin vai encontrar personagens nihilistas e vai apontar os erros desses personagens ao longo de diálogos, de discursos e das conversas que for tendo com eles. Além do nihilismo, ele também é um crítico ferrenho da Igreja Católica. Ele é um ortodoxo, né? E ele critica, no final do livro, na parte 4 do livro, ele vai pôr uma crítica mordaz à Igreja Católica, afirmando que a Igreja Católica tem o espírito do anticristo, e foi a Igreja Católica quem criou o ateísmo e quem criou o niilismo, né?
Ele vai deixar isso bem claro em um dos discursos do Príncipe Mishkin, e isso evoca a própria figura de Dostoiévski, né? Que em sua eslavofilia, né, ele tinha um apreço muito grande pela Rússia, e além desse apreço pela Rússia, ele também cria na Igreja Ortodoxa, ele era um crente na Igreja Ortodoxa, ele cria no Novo Testamento, e eventualmente o Novo Testamento é citado ao longo dessa literatura. Mas o que é que ele quer provar com isso? É que a crença no Ocidente de uma igreja, digamos assim, que é a mãe de todas as igrejas, é a mãe, vamos dizer assim, não somente mãe, mas melhor dizendo, é a detentora única do poder eclesiástico, é uma ideia fadada em ideais, vamos dizer assim, humanistas meramente falando, ideais em que o homem é autossuficiente e não apontava nada para o sagrado, apontava meramente para a deturpação da figura humana. Então, o que é que Dostoiévski faz com esse Príncipe Mishkin? Ele o usa para, digamos assim, apontar as dificuldades e vamos dizer assim, aquelas atitudes sociais que não encontravam similaridade com as Escrituras, e ele usa o seu discurso para isso, Uma outra, vamos dizer assim, a gente pode encontrar até aqui no próprio livro, uma das funções da própria literatura. Você pode dizer coisas passando-se por personagens. Ele faz isso, por exemplo, no livro, quando ele descreve a sua própria prisão na figura de um outro personagem, na Memória da Casa dos Mortos. E naquele livro, A Casa dos Mortos, ele apresenta exatamente o sofrimento que ele teve naquilo ali. Mas além desse ataque ao niilismo, desse ataque ao egocentrismo, esse Príncipe Mishkin é uma pessoa que sempre age aos olhos dos demais como alguém que em um certo sentido ingênuo, né? Porque fala, digamos assim, de qualquer jeito, não tem papas na língua, e muitas vezes é deixado levar por pessoas que tentam se aproveitar dele. Mas o que ele quer provar no final das contas é a desarticulação do eu em que a sociedade estava, e como ele desarticula aqueles que estão ao seu redor, mesmo com um eu desarticulado e mesmo com autoconsciência um pouco fragmentada. Esse Príncipe Mishkin é alguém que aponta para a própria pessoa de Cristo. Como? É alguém que está morrendo para o seu ego, é alguém que não está centrado em códigos e conveniências sociais, é alguém que não está preocupado no que os outros irão pensar, mas apenas em emitir a verdade e em amor. E ele encontra na figura da Filipovna, né, uma mulher, digamos assim, que foi destratada socialmente por Trotsky, que é um homem rico, de posses, uma compaixão tamanha e que muitos não entendem, e que podem até ter traços de similaridade ou de analogia com a figura de Jesus Cristo e Maria Madalena. Então, o Cristo de Dostoiévski, evocado na figura de Mishkin, tenta trazer para nós esses traços, então, do ataque ao egocentrismo, da transparência social, né? E daquela ideia, até tem um momento do livro em que o personagem diz: ei, deixa eu falar aqui bem baixinho. Diz: você fala comigo bem baixinho por quê? Eu não preciso de estar falando baixinho, eu sempre sou autêntico no meu discurso, eu sempre falo de uma maneira clara que todos possam ouvir. E quantos de nós podemos dizer que somos transparentes e autênticos, que não emitimos códigos sociais? Quantos de nós podemos dizer que não estamos apegados ao ego, a conveniências, a títulos e a meritocracias? Quantos de nós não estamos totalmente apegados ao institucionalismo e muitas vezes esquecidos da real essência do cristianismo, que é mortificar o seu ego, mortificar a sua carne e amar a Deus? Penso que a ênfase dele nisso nos leva a esta reflexão do apego ao materialismo, do apego ao institucionalismo, do apego a qualquer outras coisas efêmeras que nos fazem crer que o homem traz a solução para a sociedade. E no final das contas, o homem não consegue redimir a sociedade nenhuma. Nem o próprio Príncipe Mishkin, que no final nos é apresentado um final trágico entre ele
a Filipovna e a Aglaia, que são as duas concorrentes pelo coração do príncipe. Mas eu quero estimulá-los a ler esse romance no sentido de dizer que é um romance que pode ampliar o seu imaginário, ampliar muitas vezes cenas que podem trazer até, digamos assim, pistas para análises sociais, para análises eclesiológicas, e pode nos ajudar muitas vezes a ver o nosso próprio coração como autocentrado, egoísta e que precisa de Cristo e não do homem para ser redimido. Basicamente foi isso que eu aprendi com a leitura do Idiota de Dostoiévski, e lembrando que a sabedoria de Deus aos olhos do mundo é considerada como loucura mesmo, e muitas das vezes em que agirmos verdadeiramente, a sociedade, a semelhança do que fazia com Mishkin, o depratando, o tratando como idiota, também nos tratará assim. A questão é, nós estamos dispostos a deixar de lado as máscaras e as conveniências e a agir como verdadeiros cristãos, ou apegados a conveniências, seremos um daqueles que também irão olhar com desprezo para o príncipe Mishkin e para a pessoa de Jesus Cristo, que ensinou a automortificação e o amor a Deus. Essa reflexão é que eu trago, e eu espero que vocês possam ser despertados a ler a obra O Idiota de Dostoiévski, à luz, é lógico, uma cosmovisão cristã, mas ao mesmo tempo agregando valores imaginários à sua mente, ao ponto de entender, talvez até de uma maneira mais multifacetada e mais polifônica, o que vem a ser o conceito de automortificação. É basicamente isso.